A gente resolveu falar de economia hoje. E apesar da gente não ser economista, a gente quer apresentar algumas correntes de pensamento teórico que propõem alternativas para o futuro, que tem tudo a ver com consumo, com o sistema que abastece essa nossa fome por compras infinitas. Você sabe do que eu estou falando, de forma bem simplista. Aquele momento que você abre o Instagram, parece que o mundo inteiro lançou alguma coisa nova, irresistível, que você poderia comprar imediatamente hoje. É, porque a gente trabalha com um mercado em que lançamento é o sinônimo de um negócio que está saudável. Em tese, quanto mais novidades e quanto mais desejo pelo inédito, maior a possibilidade de vender bem. A indústria da beleza é especialista nisso. Mas no mundo de recursos naturais limitados e crise climática, pensar no futuro é pensar e imaginar cenários com uma lógica diferente. E tem muitos cientistas sociais, economistas, teóricos e acadêmicos pensando nisso. A gente resolveu compilar algumas ideias aqui para você pensar no futuro pós-capitalista. Eu vou falar baixinho. Como consumidor, mas sobretudo como marca e como indústria que é parte desse sistema, como a Isa disse, maior e que é sustentado por métricas de crescimento infinitas, né? Ou seja, como que a gente pode cogitar que é possível um crescimento permanente diante de um mundo que não tem recursos infinitos? Então, hoje a gente vai falar de underconsumption, de degrowth, de post-growth. Teremos mais perguntas do que respostas? Sim, mas bora lá. Já avisa que não tem uma solução aqui não, viu, gente? A gente só tá imaginando, que a gente fica pesquisando tanta coisa, que uma hora a gente começa a imaginar uns episódios. Tchau, Bela! Seu podcast sobre tendência, comportamento e inovação nos mercados de beleza e bem-estar. Bom, vamos começar com underconsumption, que a gente poderia definir em português assim como uma vida com menos consumo. Nas redes sociais, isso virou até trend, a underconsumption core, que reúne conteúdos que falam sobre práticas como usar as coisas até acabar, repetir suas roupas, comprar de segunda mão, consertar o que quebra, sobretudo não ficar comprando por impulso. A gente já falava disso, né, há uns 10 anos, acho que quando a gente começou a trabalhar juntas. É, coincide mais ou menos aí com o documentário Minimalism, cujo primeiro foi lançado em 2015, ainda teve uma atualização em 2021. Mas vai lembrar o seguinte: é um conceito que já é um contraponto a essa cultura de consumo, onde as coisas são descartadas e substituídas muito rapidamente. Já falava até de unboxing e recebidos, coisas que, convenhamos, não foi freada, ao contrário. Outro dia a gente estava lendo uma ótima reflexão sobre a nova geração de criadores de conteúdo, como a Malu Borges, enfim, que pipocou nas redes e que questionava se influenciadoras dessa história de se arrume comigo são mesmo ícones de moda ou se são pessoas com poder aquisitivo alto e por isso podem fazer muitas compras e, consequentemente, mostrar algo novo e possivelmente, inclusive, dispensável todos os dias, né? O fato é que a cultura do consumo não desacelerou, né, se a gente pensar nos últimos 10 anos a despeito Estamos contar. do caos climático, mas a gente só foi ganhando mais consciência dos excessos. Outro dia, a gente acompanhou uma fala ótima do Eduardo Gianetti, que é um economista brasileiro, no Fronteiras do Pensamento, e ele começava falando justamente disso, que o mercado não faz outra coisa a não ser oferecer novas formas de distinção. Ou seja, a gente vive num mundo em que a gente é o que a gente pode comprar e, sobretudo, o que a gente pode mostrar, né? Melhor, né? A gente se auto-engana achando que a gente se define pelo que consome. Ou, como Janete disse, esses bens posicionais são confundidos como indicadores de prosperidade, que inclusive só existem em base à comparação, quando na verdade eles não são necessariamente um atestado nem de satisfação e nem de bem-estar. Acho que essa tomada de consciência, esse desejo de consumir menos, aparece como resposta a várias tensões contemporâneas, né? A gente pode começar citando o custo de vida, a inflação,
a ansiedade financeira, especialmente entre os Gen Z, porque a gente vive num cenário de crise econômica e insegurança financeira no mundo inteiro. Nem precisamos citar as guerras ou o tarifaço, que aconteceu só esse ano, para entender essa cascata de tensão e de crise que é a economia global hoje, né? E tá tudo também super interligado a essa fadiga de influencer, nessa cultura do hype infinito que foi maximizada pelas redes sociais, porque, gente, influencer sempre existiu muito antes das redes. A gente sempre teve formadores de opinião, a gente sempre teve socialites, celebridades, pessoas que nos faziam desejar coisas que a Que gente inclusive compravam e mostravam sua casa na revista, né? Enfim, sempre existiu. Só que era em outra velocidade, de algo que não era necessariamente produtizado e à venda o tempo todo. Então eu sou o time da galera que ama aquele meme, vamos voltar ali no livro físico, porque ali não vai pular nenhum pop-up, publi, nenhum link te oferecendo para fazer nada. Isso também tem a ver com crise climática, né? Que a gente já chama de apocalipse mesmo. Gera uma ansiedade não só pela probabilidade da vida ficar pior em alguns anos, mas também porque gera uma frustração, né? Acho que a sociedade não sente que esses atores governamentais reagem com urgência ao que nos é anunciado. O exemplo é a frustração de vários grupos na última COP, achando que toda aquela mobilização e conversa dos países reunidos não resulta em diretrizes muito claras, né, sobre o que fazer de forma prática com o clima. E eu acho que tem uma coisa para a gente pensar que é, com a hiperaceleração de tudo e com a velocidade com a qual a gente, né, acessa e encontra novos produtos e ofertas e coisas, tudo parece estar indo muito lento quando a gente fala sobre Esse tipo de mudança é necessária, né? exato. Bom, e aí tem muita gente que decide botar a mão na massa mesmo, e claro que as decisões individuais têm sim muito poder de mover estruturas maiores, mas o tanto de mudança que a gente precisa ver numa linha do tempo tão curta quanto a gente tem, exige uma capacidade urgente de criar novos modelos de sistema produtivo e para o consumo do que esse que a gente está submetido. Por isso que a gente resolveu falar aqui de degrowth, ou das teorias de decrescimento econômico, e fazer uns exercícios de imaginação. É porque é uma audácia da nossa parte querer ter todas essas conversas em 15 minutos de tchau bela. Mas enfim, isso eu já dei um spoiler lá no começo, que não dá para imaginar um crescimento infinito num planeta com recursos naturais que estão se tornando escassos. Mas a estratégia macroeconômica que rege o mundo que a gente vive sempre foi focada em crescimento. Então, a economia precisa crescer, a gente deseja que o PIB cresça, as empresas querem registrar lucros recordes e aparentemente essa conta não vai fechar, né? E toda vez que a gente menciona o tal do degrowth ou decrescimento, todo mundo fica de cabelo em pé, pensando em recessão, achando que a gente está pensando num modelo radical e que Não, ele ainda é capitalista, gente. A gente ainda vai vender e comprar coisas. Ainda vai ter. Não estamos aqui sugerindo nada disso. Eu vou continuar recomendando ótimos produtos. As marcas vão continuar criando desejo. É só ir um pouquinho mais calma, né? porque essa teoria econômica não é sinônimo de crise nem de colapso, e sim de uma tentativa mais orquestrada, mais organizada, da gente redesenhar, repensar, transicionar para outro tipo de economia, para além dessa selvageria que a gente anda vivendo. O objetivo desse movimento, que é político, econômico, cultural e também é uma teoria acadêmica ainda, é reduzir de forma planejada e naturalmente democrática o impacto ecológico, sobretudo nos países ricos, para que a gente caiba nos limites planetários. Isso também tem a ver com repensar a distribuição de recurso. Mas acho que a grande virada do pensamento, a gente vai precisar de uns 3 episódios para entrevistar alguém que fala disso, está nos marcadores, né? Então, hoje, o crescimento do PIB não pode, nem deveria ser sozinho o indicador de progresso, de bem-estar e de satisfação de um país, de uma população, de uma comunidade, né. E aí o muso desse episódio, Janete, ele dá um ótimo exemplo para isso, citando estudos que mostram que até certo ponto o aumento da renda per capita realmente amplia o senso de satisfação, por motivos óbvios. Em tese, se eu tenho mais dinheiro, acesso a melhores serviços e mais poder de compra, melhor eu me sinto como indivíduo. Só que a pegadinha é que pesquisas mostram que a partir de um certo ponto, essa relação desaparece. É claro que a gente precisa localizar, né, isso. Em países como o nosso,
A gente precisa ter as nossas capacidades econômicas desenvolvidas para garantir que as necessidades básicas de todo mundo sejam atendidas, mas, teoricamente, se um estado de bem-estar social está relativamente resolvido, essa satisfação pessoal não se relaciona necessariamente com o poder de consumir, né? Pois é, segundo ele, não há evidências de que o crescimento permanente se traduza em bem-estar subjetivo ou numa satisfação crescente. Porque, na minha opinião, aí já mais opinião, essa fúria do consumo, ela deixa muito mais claro os vazios interiores, existenciais e emocionais, uma vez que as suas necessidades básicas e ali o que você sonha de mais tangível seja alcançado. Mas naquela conversa foi ótimo, que ele fala lá da teoria do Kant, que uma hora que tivesse tudo resolvido, a gente ia se dedicar à espiritualidade, à filosofia. Não nos dedicamos, estamos aí querendo comprar tudo, mesmo quem tem muito dinheiro continua querendo ganhar mais dinheiro e comprar tudo. Mas enfim, vamos falar de post-growth, que é um meio do caminho dessa teoria do degrowth, que não é sobre decrescimento, mas é sobre parar de tratar o crescimento como objetivo automático. Talvez seja, em vez de perguntar quanto crescemos, perguntar se a vida melhorou com esse crescimento. Esse é um conceito que aparentemente abre espaço para uma conversa um pouco mais aplicável sobre como se mede, sucesso, né. E a nossa provocação para quem estiver ouvindo e quiser ajudar a gente a desenvolver todo esse pensamento daria para pensar um modelo desse aplicado a uma empresa privada, né? Porque a gente fica lendo teoria econômica, com muita curiosidade sobre o que a gente faz com a vida que a gente está levando e pensando se isso teria utilidade, né, de forma prática. Eu sou a parte realista dessa dupla, vocês sabem. Eu diria que pouquíssimos acionistas estariam interessados em repensar a margem de lucro em prol de um sistema mais justo e enxuto, pois vivemos num sistema capitalista. Mas, como uma pesquisadora de tendências, da minha dupla otimista, eu acho que assim como o underconsumption core, tem sintomas de desconforto que a gente está vivendo que são insights valiosos e vão pedir que as empresas e instituições repensem como elas se coloquem no mundo, né. Eu sempre gosto de falar assim, eu adoro beber água, respirar oxigênio, nadar no mar. Eu acho que a gente tem motivações ambientais de sobra para entender que esse modelo de produção e consumo vai deixar a vida muito desconfortável, sim, para a maioria. E não é de hoje, como você já apontou lá no início, que a gente fala de tendências como desacelerar, desconectar, uma vida mais lenta, sobre programas, inclusive federais, repensando jornadas de trabalho, de gerações mais jovens que estão desinteressadas num modelo de carreira absolutamente meritocrático, gasto-ação, e que temos aí muitas pessoas, ainda que não sejam a maioria, querendo ressignificar o que é ser bem-sucedido. Por favor, leiam A Sociedade do Cansaço, entre tantos outros livros do Byung-Chul Han, que justamente Falando que a gente está exausto, né, esse desejo de ir mais devagar em muitos aspectos, por que não pensar economicamente, né, em ir devagar? porque tudo vai voltar para a economia. Enquanto essa parte da economia não desacelerar, não adianta a gente ficar meditando no escuro, porque a gente continua participando da sociedade ativa. Então, é muito importante que a gente reconheça que todos esses sintomas individuais podem e devem transbordar para essas estruturas maiores. A gente torce para que em algum momento isso ajude a gente a repensar e que sejam essas pessoas também que tenham voz, poder e usem seus meios para que a gente comece a trocar essa conversa que a gente parece ainda preso num pensamento IUP anos 80, né? Tem uma outra provocação, eu odeio falar provocação, tá, esses termos estão na moda, mas ele é adequado aqui. E aí foi afunilando, assim, como é o nosso mercado, né, enfim, o mercado de beleza ele é movido a lançamento, mas será que a gente consegue pensar num modelo que entregue valor além de todos os hypes momentâneos que vivemos? Eu acho que quem quer consegue, mas a gente vai precisar de
mais pessoas para esse movimento, de fato, decolar. Não é uma marca que vai fazer isso, nenhum grupo. Mais gente grande, né? Indústria, coisas grandes. Porque é uma proposta que nos força a remar contra uma maré muito forte. E a gente está preso nesse lugar do desejo de repetição. Então, por enquanto, a sensação que eu tenho é que a gente joga batata quente no colo do consumidor, ele que lute para ter responsabilidade de consumir com parcimônia, né? E de forma mais pensada e mais Crítica, né? E aí eu acho que também é muito injusto a gente ficar jogando essa peteca sempre pro A gente aqui faz um exercício enorme de pensar como indivíduo sobre como a gente consome, né, sobre os conteúdos que a gente cria, sobre o que a gente motiva, quanto de emoção, né, tá envolvida nos nossos desejos. Mas o fato é que a gente está submetido a um mercado e que não é só a gente se controlar. Seria muito legal se o mercado, né, também ajudasse, porque eu acho que essas são estratégias que fazem com que todos esses objetos pareçam mais importantes para a nossa vida do que eles realmente são, né? Tem um autor que fala bastante disso, o Alec Leek, não sei se é assim que se fala, e o título do livro dele é O Mundo Tá Pegando Fogo, mas a gente ainda tá comprando sapato. Eu tenho chorrindo, né, tenho vontade de chorar Dinheiro voa. ao mesmo tempo. Porque é uma lógica que deveria e poderia mudar como que a gente pensa, por exemplo, um portfólio inteiro de produto, né. Aonde que a gente está canibalizando? Aonde que tem produto resolvendo o mesmo problema? Aonde que a gente está enganando os outros? Aonde que a linha podia ser mais enxuta? Será que a gente consegue prolongar a conversa sobre um mesmo produto sem necessariamente falar sempre de lançamento? Acho que as fragrâncias fazem isso de uma forma mais interessante. Óbvio que tem vários flunkers ali de um mesmo perfume, mas normalmente quem resiste é aquele que já tem 20, 30 anos de mercado, né? Reduzir essa velocidade de lançamento faria a gente repensar na forma como a gente comunica as coisas, né? Será que a gente consegue atrair os consumidores por meio de mais relacionamento, de experiência com as marcas? A gente tem vários sonhos aí, né? Porque essa mudança parece radical, porque se o lançamento deixa de ser protagonista dessa estratégia, mas em um ponto, né, que a gente vai falar muitas vezes, por diferentes pontos de vista, vira um produto a estratégia principal em vez do lançamento. Então a gente bota mais energia naquele um produto. Já tem algumas marcas fazendo isso de forma enxuta. É interessante quando a gente percebe. A gente tem outros livros, né? Daria para fazer uma lista, inclusive. Tem um outro que chama Economia Frugal, que fala justamente sobre como criar maior valor com menos, para tentar reconciliar um pouco desse nosso impulso de querer mais num mundo que, cara, não vai dar conta de entregar nessa mesma medida, né? E o escritor é indiano, Navi Raduj, então ele é muito bom, porque ele fala numa perspectiva de um país que está bem mais próximo do nosso do que quando a gente olha para países do hemisfério norte, né. E assim, traduzindo de forma super hipotética para beleza, será que a gente consegue pensar em formulações mais concentradas ou reduzidas, mais refil, um portfólio mais longevo, focar mais em serviço ou diagnóstico e vender mesmo com outras lógicas? Gente, no fim das contas, né, dá pra gente falar de desejo, devolver um pouco mais de sentido, sem depender de tanto excesso, né? Chama a gente aí pra conversar dessas coisas. No fim das contas, degrowth ou post-growth ou underconsumption, tudo isso coloca na mesa uma mesma pergunta, né, o que que a gente chama de sucesso e como que a gente vai pagar essa conta a longo prazo? Temos respostas? Não. Temos uma lista de livros? Temos. Temos muitas perguntas. Você tem uma marca, você quer falar desse jeito, quer sentar para conversar, chama a gente que a gente adora conversar, sobre essas coisas e aprofundar essas pesquisas. E sonhar que a gente possa ter coragem de fazer diferente. Eu amo minha dupla otimista. Bom, a gente se vê em 15 dias com um episódio novo. Enquanto isso, acompanhe a gente nas redes sociais que a gente vai preparar essa listinha aí com mais livros sobre o assunto, certo? É isso, gente. O Tchau Bela é idealizado por mim, Isa Deson e a Vânia Goy, faz parte do nosso núcleo de pesquisa e estratégia, que é focado em comportamento e consumo para os mercados de beleza e bem-estar. E a gente grava aqui no nosso escritório em São Paulo,
com pesquisa da Larissa Nara, do Felipe Stoffa e da Hanna Dourado, identidade visual do Nino Alexandre, arte e edição da Bianca Lima e trilha do Chico Reginato. Até já! Até! Tchau, Bela! Seu podcast sobre tendência, comportamento e inovação nos mercados de beleza e bem-estar.